Graça e paz, igreja. Vamos começar mais um culto de quarta-feira, culto da fé. Vou estar orando para iniciar esse culto. Feche seus olhos aí na sua casa, que a gente possa estar conectado nesse momento. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te damos graça, Senhor, por esse dia, Pai. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem estado conosco, Pai, tem nos protegido, Senhor. O Senhor tem nos guardado, Pai. O Senhor tem estado, Pai, do nosso lado, Senhor, a cada dia, Pai. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor, Pai, é bom, Pai, e porque o Senhor é misericordioso, Pai, conosco, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma quarta-feira, Pai, porque o Senhor nos permite, Senhor, estar aqui, Senhor, juntos, Pai, mesmo que seja pela tecnologia, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e te entregamos esse culto, Pai, esse momento. Em nome de Jesus, amém. Eu vou estar lendo Salmos 107, se você puder abrir aí na sua casa. Salmos 107, a partir do 1. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede, e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que no momento da nossa angústia, nós possamos dar graças ao que o Senhor tem feito, que nós possamos gritar por socorro, gritar ao Senhor por socorro, e quando Ele fizer por nós, quando Ele fizer o milagre, quando Ele nos abençoar, que a gente possa se lembrar dEle, que a gente possa dar graças ao Senhor nesse tempo. Amém. Vamos passar para o momento dos louvores. Salve os irmãos, que é o Pai do Senhor, amém? Vamos ficar adorando o Senhor.
Que
você me diz. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você aí na sua casa, feche seus olhos e cante. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Sinta a presença do Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Me sinto
E daqui a pouco a gente volta com a palavra. Eu sou dos irmãos na paz do Senhor, amém? Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Já tivemos a primeira parte, onde nós tivemos louvor, adoração a Deus, mas chegou um momento tão especial que a palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz assim que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Que daremos ao Senhor, porque até aqui Ele nos livrou de todo o mal. Vou chamar aqui o pastor Giovanni, que vai trazer essa palavra, a palavra de Deus. Estamos aqui com o nosso pastor. Vocês conhecem? Então tá bom. Então dá um amém aí, que eu conheço também. Estende as suas mãos aí na sua casa. Vamos abençoar ele. E ele já é abençoado, mas para que nós possamos receber do céu aquilo que Ele tem para nos dar. Amém? E logo depois que Ele pregar, nós vamos ter a oração da fé, a oração da cura. Se você estiver em casa aí, enfermo, com algum problema de saúde, seja financeiro, ou um problema que precisa ser ganhado na justiça, seja o que for, algum parente que esteja doente, você estende as mãos, eu vou estar orando por você, e Deus ele vai te responder em nome de Jesus. Pai Celestial, aqui eu te louvo e venho, Senhor, te agradecer, Pai, pela vida, Senhor, do teu filho. Senhor, eu entrego o pastor Giovanni nas tuas mãos, porque Deus, eu creio, meu Deus, que tu tem para falar conosco, meu Deus, através dessa ferramenta, que nós possamos, que estamos aqui, sair daqui, meu Deus, com grande resposta, e aqueles que estão na sua casa possam receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Oh, que saudade. Já bem pouco, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas estamos aqui mais uma vez reunidos, aleluias, nós aqui, vocês aí, para compartilharmos a palavra do Senhor Jesus. Hoje é culto da fé, é noite de ouvirmos mais uma vez aquilo que o Senhor preparou para nós, para nos renovar, para nos avivar mais uma vez, para nos fortalecer em espírito. Aleluias e glórias a Deus. E sem mais demora, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Hoje nós leremos os versículos 12 e 13. Lucas 5, versículos 12 e 13. Amém, igreja? E vamos ver aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas nesta noite. Tenho certeza de que o Senhor falará poderosamente a cada um de nós. O Senhor trará resposta, trará solução, trará caminho para nossas vidas, mais uma vez. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículos 12 e 13. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim: E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não feche sua Bíblia. Louvado seja Deus. E vamos falar, vamos ver aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós nessa noite. Essa é uma passagem
que é conhecida de todo o povo do Senhor. Aqui tem alguns pontos que o Senhor tocou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos muitos casos na Bíblia onde ela fala sobre pessoas que tinham lepra. Pessoas que possuíam lepra em suas vidas e que ainda assim o Senhor as curou. O Senhor as restaurou a sua saúde, o seu estado físico para algo que não estava contaminado. E antigamente a lepra era algo que excluía completamente as pessoas do convívio social, que retirava elas do meio social e que fazia com que elas vivessem uma vida de isolamento, separado de todo o resto da sociedade, até mesmo de suas famílias. E aqui nós vemos um caso que é um tanto peculiar com relação a todos os outros casos de lepra que a Bíblia muitas vezes nos fala. Porque esse homem, diferente dos outros casos onde a Bíblia fala, dos outros milagres que Jesus fez, ele traz alguma informação a mais que os outros casos. Que é logo no começo, que diz que existia um homem naquela cidade que Jesus entrou, que ele era cheio de lepra. O interessante disso aqui é que toda vez que a Bíblia fala sobre uma cura de um leproso, ela diz que havia um homem, havia uma pessoa que possuía lepra ou que tinha lepra em si. Mas nesse caso em específico, a Bíblia informa que esse homem ele estava cheio de lepra. Em algumas versões, algumas traduções diferentes, dizem que o corpo dele estava coberto pela lepra. A lepra em si já era algo terrível naquela época. Uma pessoa, quando desenvolvia lepra, apareciam algumas manchas rosadas no seu corpo, e era examinado e constatava-se que aquela pessoa tinha lepra, então ela era retirada do meio, do convívio social. Mas esse homem era um caso bem diferente. Ele simplesmente não tinha lepra, mas ele estava tomado pela lepra. A lepra, no caso dele, tinha tomado proporções muito maiores, tinha se espalhado por uma parte muito maior do corpo daquele homem. Ele estava numa situação muito mais delicada. A lepra era uma doença que não tinha cura naquela época. E ter somente um pedacinho do corpo com lepra já era ruim, imagine ter todo o seu corpo. Imagine estar vivendo uma doença que ela é muito mais agravada, está muito mais séria do que ela normalmente deveria ser. Que ela te impede, que ela te incapacita de levar uma vida normal. Era a lepra naquela época. E aquele homem estava vivendo isso. Ele vivia uma vida tomada completamente por aquela doença. E a Bíblia nos fala aqui muito claramente isso. Que aquele homem estava tomado pela doença. Ele não estava simplesmente doente, mas ele estava completamente coberto pela lepra. Esse é um dos pontos que a palavra do Senhor me chamou a atenção. E o segundo ponto, que vem falando logo a seguir, é que ele vem dizendo assim, que quando Jesus estava entrando naquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto. Um ponto interessante da vida desse homem, a atitude que esse homem tomou nesse momento. É interessante quando nós paramos para ver a situação daquele homem, o caso daquele homem, que ele era muito mais grave do que geralmente acontecia, que ele era um homem que ele era tomado pela lepra, todo o seu corpo. Aleluias. Que, vendo bem a situação dele, ele chega para Jesus. A palavra diz que quando ele viu Jesus, repare bem, a Bíblia diz, vendo ele Jesus, olhando ele para Jesus, ele se prostrou com o seu rosto em terra. O interessante aqui é quando a palavra diz que ele viu Jesus e se prostrou com o seu rosto em terra. Porque aquele homem sabia da sua situação gravíssima, ele tinha entendimento, ele tinha noção de como ele estava, como estava a vida dele, o momento que ele estava vivendo. Mas a palavra diz que aquele homem, vendo Jesus, se prostrou.
É interessante nós repararmos aqui que aquele homem olhou para Cristo antes de tomar uma atitude. É interessante nós ressaltarmos que muitas das vezes, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, no momento onde nós não estamos próximos, no momento onde os cultos estão sendo transmitidos, no momento em que você está aí assistindo e eu estou aqui falando, repare bem para a importância dessa palavra. É que aquele homem leproso, vendo Jesus, prostrou-se. E o que de mais tem nisso, pastor João? É que muitas vezes, quando nós precisamos de uma resposta, em vez de olharmos para Cristo antes de nos prostrarmos, queremos fazer as coisas de uma forma diferente. Aquele homem, ele entendeu a necessidade de ver a Cristo e se prostrar. Mas muitas vezes nós queremos orar, nós queremos buscar, nós queremos falar com Deus, sem nem mesmo olharmos para Ele. Como seria possível Cristo nos responder sem nem mesmo nós olharmos para Ele? Como seria possível nós ouvirmos a resposta do Senhor sem nem mesmo atentarmos para os olhos de Cristo? É de extrema importância que todas as vezes que nós formos nos relacionar com o Senhor, que nós formos fazer algo para Deus, algo com Deus, nós prestemos atenção em Cristo. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso Senhor e Salvador, consumador de nossa fé. É necessário que nós olhemos para Ele, estejamos atentos a Ele, todas as vezes que nós formos buscar a presença dEle. Nós não podemos dividir a atenção que deveria ser dada a Cristo com outras coisas. Seja com a televisão, seja com música, seja com coisas a fazer. Veja bem o que Cristo falou quando Ele chegou na casa de Marta e de Maria. Cristo entra na casa de Marta e Maria, e quando Ele está lá sentado falando das coisas do reino, a Bíblia diz que Maria senta para prestar atenção, mas que Marta, diferente, estava atarefada em muitas outras coisas. Então Marta chega para Jesus e fala assim: mestre, o senhor não está incomodado? Que eu estou aqui fazendo todas as coisas e minha irmã só está aí sentada. Ela fala assim, que minha irmã não me ajude. Ou seja, ela está aí só sentada te ouvindo. Não é só sentada te ouvindo. Ela estava fazendo a parte mais importante. Aí Cristo vira para Marta e fala assim: Marta, Marta, somente uma coisa é necessária nesse momento. E Maria escolheu a boa parte. Quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós buscamos o favor de Deus, quando nós precisamos falar com Cristo, só uma coisa é necessária. E foi o que esse homem fez: olhar para Cristo. É necessário que nesse momento nós faremos tudo e olhemos para o Senhor. Nesse momento, é o momento de você parar tudo e olhar somente para o Senhor. Você está na sua casa, você está no seu celular, está no computador, está assistindo este culto. É momento de parar tudo. É momento de não olhar para mais nada. Esqueça dos boletos, esqueça das coisas que aconteceram no seu dia. Pare tudo e foque no Senhor. Dê total atenção ao Senhor nesse momento. Faça como aquele homem. Aquele homem estava num momento crítico da sua vida. Ele tinha uma doença que existia na época, que era terrível, mas ele tinha uma doença que estava num estado muito mais agravado. Mas ainda assim, ele olhou somente para o Senhor. E quando ele viu a Cristo, a palavra nos diz que, vendo ele, o Senhor, ele se prostrou com o seu rosto em terra. Nós precisamos ter ciência do estado em que estamos, mas nós precisamos olhar para o Senhor e dar a Ele a devida reverência. Nós precisamos enxergar Cristo, olhar para Ele, ver o Senhor na nossa frente e naquele momento dar a Ele o devido respeito. Dar a Ele a devida reverência, a devida atenção. E não olhar somente, não olhar para mais nada, somente para Cristo. Olhar somente para o Senhor. Se prostrar aos pés de Cristo significa dar respeito, dar reverência a Ele.
Esse é um momento que talvez você esteja na sua casa sentado, diante da sua TV, e esse é um momento que você precisa estar prostrado diante do Senhor. Não quer dizer que você deve se ajoelhar literalmente e se curvar diante da sua tela. Mas quer dizer que o seu coração precisa estar voltado para aquilo que Deus quer falar contigo. Quer dizer que o seu coração precisa estar prostrado diante do Senhor. Que a sua mente precisa estar ligada na voz do Senhor falando neste momento. Para que você possa receber aquilo que Deus tem para a sua vida. E olha só o que a palavra do Senhor continua nos dizendo. Que aquele homem cheio de lepra, quando ele viu a Jesus, ele se prostrou com o seu rosto e rogou-lhe, dizendo. Olha só o que aquele homem falou. Repare bem para as palavras que aquele homem disse para Cristo naquele momento, na sua oração ali. Senhor, se quiseres, bem pode limpar. E o Senhor, enquanto eu estudava, enquanto eu lia essa palavra, o Senhor ele falou muito forte comigo nesse momento da palavra. Nesse momento, desse versículo, dessa passagem. Foi a breve oração que aquele homem fez. O breve pedido que aquele homem fez diante de Jesus. Senhor, se quiseres, pode me limpar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar dessa lepra. E sabe que o Senhor falou muito forte comigo no meu coração quando eu li isso? Que aquele homem, apesar do momento, apesar da situação, apesar da gravidade do que ele vivia, ele sabia que apesar de tudo, o querer de Deus sobre a vida dele, a vontade de Deus sobre a vida dele, deveria prevalecer. Muitas vezes nós passamos situações, momentos, que aos nossos olhos são terríveis. Que parece até mesmo que Deus se esqueceu de nós, que Deus não está olhando para a situação em que estamos vivendo. E nós nos apressamos em impor para Deus aquilo que nós precisamos, sem nos lembrarmos que a vontade de Deus para nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Sem entendermos que muitas vezes Deus tem um plano muito maior que nós não conseguimos enxergar. Porque tudo que nós conseguimos enxergar é aqui e agora. Nós não conseguimos enxergar 5 segundos sequer no futuro. Nós não conseguimos enxergar o que vai acontecer daqui a 10 minutos na nossa vida. Mas Deus já sabe de todas as coisas. Deus tem planos preparados para cada um de nós. E é por isso que aquele homem, naquele momento, entendeu. Ele conseguiu entender que, apesar da necessidade que ele vivia na sua vida, a vontade e o querer de Deus precisavam prevalecer sobre todas as coisas. Veja bem, o próprio Senhor Jesus, enquanto estava no Getsemane orando ao Pai, antes de ser entregue para ser julgado, ser torturado e crucificado, na oração que ele faz ao Pai, ele fala assim: Pai, eu bem sei que se o Senhor quiser, pode passar de mim esse cálice, mas que seja feito segundo a tua vontade, não a minha. Porque Cristo entendia que o cálice que estava diante dele, ele precisaria beber. O cálice da morte, da crucificação, era algo que Cristo precisava passar, para que hoje, eu e você, tivéssemos acesso à salvação, pela lavagem do sangue dele naquela cruz. Cristo entendia muito bem o que ele iria passar, a dor que ele iria sofrer, o fardo que ele precisaria carregar naquele momento. E como Cristo, ele poderia abrir mão daquilo. Mas ele sabia que a vontade de Deus naquele momento precisava se cumprir. Ele sabia que ele precisava passar por aquilo, pois existia algo maior para lá na frente. Existia algo maior que ainda iria se cumprir após aquele cálice. E ele entendia que
que a vontade de Deus era sempre boa. Este leproso, naquele momento, quando ele se prostra, quando ele vê Jesus e se prostra, quando ele vai fazer o seu pedido, antes de mais nada, ele entende no seu coração que a vontade de Deus precisaria se cumprir na vida dele. E é por isso que quando ele olha, quando ele se prostra diante de Cristo e ele faz aquela oração, ele diz: Senhor, se quiseres, pode me limpar. Aquele homem entendia que, apesar da grande necessidade que ele sentia no seu coração, a vontade de Deus para ele era melhor. Os planos de Deus na vida dele eram melhores. E por isso ele queria que a vontade de Deus se cumprisse. Que o querer de Deus se cumprisse na vida dele, antes mesmo daquilo que ele achava necessário. O que é mais maravilhoso é que essa mensagem ela nos ensina que quando nós colocamos o querer de Deus, quando nós colocamos a vontade de Deus, quando nós colocamos o Senhor acima dos nossos próprios ideais, acima das nossas vontades, acima do nosso querer, a vontade de Deus se manifesta nas nossas vidas. A palavra de Deus diz no versículo 13 que Cristo estendeu a sua mão, tocou e disse: eu quero ser limpo. E a palavra diz que a lepra daquele homem desapareceu. Que a lepra daquele homem sumiu do seu corpo. Aquele era um homem que estava tomado pela lepra. Nós vivemos num momento onde o mundo está tomado pela lepra. Nós vivemos num momento onde o mundo está tomado por uma doença, tomado por uma enfermidade. Essa mensagem é exatamente o que nós vivemos hoje. Não é uma doença que está acometendo um país, um estado, um município, não. É algo que já tomou conta. Como aquele homem estava com seu corpo cheio, que estava com seu corpo coberto pela lepra. Hoje nós vivemos um momento onde o mundo, onde todo o planeta está coberto por uma doença. E o que nós precisamos neste momento não é entrar em pânico, não é entrar em desespero, não é surtar e ficar sem saber o que fazer. Nós precisamos seguir o exemplo desse homem. Nós precisamos seguir o exemplo de um homem que, quando estava vivendo um momento de crise, ele soube agir diante do Senhor. É dia de nós olharmos para Cristo e somente para Cristo. É o momento de nós abrirmos mão de tudo e focarmos os nossos olhares no Senhor. De nós nos curvarmos diante de Deus e darmos a Ele a devida reverência que Ele merece. E entregarmos ao Senhor as nossas causas. E entregarmos de tal forma que a nossa vontade não venha prevalecer nas nossas orações, mas que venha prevalecer o querer de Deus. Entregarmos a Ele e confiarmos no querer de Deus, isso é ter fé. É fácil impormos para Deus aquilo que nós precisamos, mas confiar naquilo que Deus quer para nós, sem nem mesmo vermos, isso é fé. A palavra do Senhor nos ensina que fé é acreditar naquilo que nós não vemos. É acreditar naquilo que nós não temos certeza que vai acontecer. Isso é fé. Ter fé no bom, perfeito e agradável plano de Deus para nossas vidas. Ainda que não seja agora, ainda que não seja hoje, ainda que não seja nesse momento, creia. Pois Deus tem algo preparado para a sua vida. Deus tem uma resposta separada para você. Deus tem um momento para falar com você e trazer a resolução daquilo que você necessita. Pois o Senhor não te esqueceu. O Senhor não te abandonou. Ele não te deixou para trás. Mas existe um tempo para o querer de Deus se manifestar na sua vida.
E quando nós cremos, quando nós confiamos e quando nós entregamos realmente todas as coisas, o tempo do querer de Deus nos alcança. E quando Ele nos alcança, nós ouvimos o Senhor nos dizer: eu quero, seja curado, seja abençoado, seja restaurado, seja restituído. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Basta apenas nós olharmos para o Senhor, nos prostrarmos diante dEle e confiarmos nos planos de Deus para nossas vidas. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que nessa noite a palavra de Deus possa ter alcançado o teu coração. Que você possa ter de fato aberto a sua vida para a mensagem que Deus tinha para você. Tenha certeza que os planos de Deus são maravilhosos para você. Apenas creia e confie no tempo certo. E a resposta de Deus virá para a sua vida. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nesse momento, vou estar convidando o próximo Márcio, estará fazendo a oração da fé. Nesse momento, permaneça prostrado. Permaneça olhando o Senhor Jesus e crendo que a vontade de Deus alcançará a sua vida. Aleluias e glórias a Deus. Amém, queridos. Vamos fazer o nosso momento da oração da fé. Enquanto eu estava ali, Deus tocou no meu coração que eu fizesse aqui um ato profético aqui. Vou pedir ao pastor que vá ungir as minhas mãos e eu vou estender as minhas mãos um pouco mais perto, assim, na tela. Está bem aí, a minha mão, vê aí como é que está. Nós estamos aqui acertando para fazer a coisa direita. Tá bom? Assim? Está perto? Isso. Estamos acertando. Preste atenção. Você vai pegar esse dedo indicador e vai ficar tocando na tela do seu notebook ou do seu celular. Você vai ficar tocando, segurando, com os olhos fechados. E quando eu terminar de orar, aquele que tiver com dor não vai ter mais. Aquele que estiver triste vai ficar alegre. Aquele que perdeu a esperança vai voltar a ter esperança. E tudo aquilo que estiver impedindo de você se aproximar de Deus vai cair por terra agora. Se você crer. Insônia, tristeza, angústia, medo, Deus é contigo. O pastor vai estar aqui ungindo a minha mão. Olha aí, vê se está na direção. Tá? Isso que eu quero, bem. Agora vocês tocam com a ponta do seu dedo indicador. É só quem que crê. Deus está falando que é só para aqueles que creem. Porque se tu crer, Deus está falando nessa noite, tu verás a glória de Deus manifestando na tua vida. Em nome de Jesus. Tristeza, angústia que está vindo nesse tempo, junto com esse vírus. Pessoas não estão mais alegres. A tristeza invadiu seus lares. A preocupação invadiu seu coração. A falta de esperança invadiu sua mente. Pessoas não conseguem mais dormir. Pessoas não conseguem mais se alimentar direito. As pessoas, o coração vive acelerado.
O medo é um desespero que dá. Por isso que, em nome de Jesus, vai saindo agora. Vai saindo agora. Xalabaxurienderebalás. E ele cantarabaxurienderecarabaxuri-cantarás. Ei, você que está aí com dores. Você que está em casa aí agora, nesse momento, com dor no peito. Como se fosse infartar. Dá um toque aí. Porque Deus nessa noite está falando contigo. A cura está chegando. A cura está aí. Ei! Deus está falando, você que anda com dores nas pernas, nas juntas. Muitas vezes está com aquela sensação que está com falta de ar, que está com Covid-19 na sua casa. Mas, filho, nesse momento Deus está falando, é só o seu pensamento, porque a minha cura está chegando. Deus está falando que o tempo de cessar esse Covid-19 está chegando, porque está sendo colocado cada um no seu lugar. Que haja cura, que haja cura. Que haja cura. Ei, vocês, tanta dor na coluna, tanta fraqueza no coração, nos nervos. O Espírito de Deus vai tirando, o Senhor vai tirando toda a fraqueza. Oh, Espírito de Deus, Deus está falando assim. A preocupação com os teus. Deus está falando, o Senhor está falando contigo. Não se preocupe com os teus, porque os teus cuida eu. Porque eu que ordeno, eu que faço. Contenda, discórdia, vai saindo agora. Senhor, quantas enxaquecas, quantas dores de cabeça, quantas dores de ouvido, em nome de Jesus, vai saindo agora. Deus está tocando no meu coração. Você que está com medo do teu trabalho, você está assustado por causa do teu trabalho, porque tem que lidar com as pessoas. Deus está falando contigo assim: ei, filho, eu estou diante de ti. Eis que todas as barreiras, eis que todas as dificuldades, Senhor, fala contigo nessa noite, em te capacitar nessa noite. Te darei palavra, te darei atitude, te darei estratégia. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer o bem. Xalabaxuri enderebalá. Xalabaxuri cantarás. Infecção, inflamação, vai saindo agora. Infecção vai saindo, nódulo, caroço no seio, vai saindo. Doença, em nome de Jesus, vai saindo agora. Febre, tosse, vai saindo agora em nome de Jesus. Dor de ouvido, dor de dente, vai saindo agora. Dor na garganta, nódulos na garganta, em nome de Jesus. Hérnia de disco na coluna vai saindo agora. Mãos trêmulas, diabetes vai saindo agora. Labirintite, Alzheimer vai saindo agora da vida das pessoas, aonde for esse vídeo.
Espírito de Deus, úlcera, gastrite, em nome de Jesus, pedra no rins, cálculos, vai saindo agora, em nome de Jesus. Assim eu entrego cada vida que está aí, a cada irmão que está sentado na tua sala agora. Receba agora, receba aí, receba a unção de Deus, receba o poder de Deus, receba a presença de Deus, porque Ele está tocando em você agora. É só para quem crê. Ele está passando aí agora. Ele está passando na tua casa agora. Assim, em nome de Jesus, toda enfermidade, macumbaria, feitiçaria, palavra de maldição que foram lançadas ao tempo atrás na tua vida, que seja quebrada agora. Deus está cuidando de nós. Assim eu entrego e peço agora em uma só palavra: sai, em nome de Jesus. Recebe, irmãos. Se você crê, irmãos, recebe. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se eu creio Em nome de Jesus. em Em nome de Jesus. Que seja repreendido agora. Senhor, abençoa as vidas que estão aqui. A irmã Andréia, a irmã Raquel, pastor Giovanni, irmão Bruno, que seja abençoado. Que nós possamos ser instrumento cada vez mais da tua presença, em nome de Jesus. Deus de milagres, Deus de milagres. Que Deus abençoe. Palmas para Jesus, quem está aqui. Bate. Seja na sua casa. Que Deus venha abençoar. Irmãos, domingo nós vamos estar aqui de novo. E domingo é um domingo especial. Dia da mamãe. Bem, irmãos, são dois sentimentos que a gente tem. Não sei se nós celebramos, nós ficamos tristes que muitos perderam as suas mães. Mas Deus está conosco nessa noite. Domingo, nós vamos estar aqui trazendo uma palavra para as mães. Em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar. Tenha amanhã um dia abençoado, início de final de semana abençoado. A palavra, o louvor, tudo que foi falado, a oração, recebe aí a cura. Recebe a cura, porque Deus disse que vai curar nessa noite. Em nome de Jesus. Vou estar encerrando. Pai Celestial, aqui eu te louvo, Deus, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim leva-nos para casa, abençoa os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só falar uma coisa para os irmãos, um recadinho. Não saiam da sua casa sem as máscaras. Obedeça. Cumpra sua parte, para que Deus cumpra dele na sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Todos digam: está terminado, em nome de Jesus.